mais um cafezinho, vamos falar de Agile, entrega de valor e quem sabe IA. Vamos lá? Vamos lá? Aí você deve estar pensando, cara, por que falar desses assuntos? Porque eu vi foi discussões que eu vi no Blue Sky, assim, primeiro sobre Scrum, né? Que o pessoal faz Scrum de maneira tosca ou faz Scrum olhando como um processo estático, fechado, né? E, cara, isso é errado, né? E depois sobre uma discussão. Eu tava gravando um vídeo, gravei um cafezinho, gravei agora, você deve ter visto mais cedo, se você não viu, volta no cafezinho anterior, onde eu falei sobre o código gerado por IA. Aí eu pensei assim, cara, eu vou falar sobre entrega de valor. Aí eu pensei assim, cara, o que a gente pode falar sobre melhor de entrega de valor do que Agile? Porque Agile, Scrum, tudo isso foi feito para o quê? Você aumentar a sua entrega de valor. E aí eu quero falar sobre Agile em geral, né? O ponto básico que eu quero falar de Agile é que muitas vezes você pensa ali em Scrum, você pensa em Kanban, você pensa num monte de coisa, né? Que você pensa isso como processo. Mas, cara, tá errado. Tá errado assim no sentido de eles são processos, né? Eles são processos de software, mas eles são maleáveis, né? Porque esse processo de software ágil, né? A gente coloca processo de software ágil, tem o adjetivo ágil. Ágil quer dizer o quê? Quando eu falo que eu sou ágil, sempre estou me comparando a algo, né? E que eram os processos antigos, os processos que eram engessados, né? Então, assim, se o processo de software ágil, ele é ágil em quê? Em entregar valor. Né? E aí, o que é a medida de valor? Como você avalia o valor do seu software? Né? Você avalia assim, tipo, o seu cliente está usando, só o cliente não está usando, né? Vamos pensar aqui num caso que eu não sei se eu acho que eu vi em algum livro, né? Que era um software para um biólogo, sei lá, um software cara, só com um software de gestão, né? Sei lá, você pensa que vamos pensar no meu ticket manager lá, né? O gerenciador de tickets lá que eu tô criando lá no meu Vibe Code, né? Imagina que a empresa resolve usar aquele software, né? E aí o gerente de projeto fica assim, pô, eu vou ter que usar esse cara? Vai ser obrigado a usar esse cara. Tudo que você fizer tem que usar esse cara. E aí, assim, esse software ele é feito de tal forma que fica lá, o gerente de projeto continua trabalhando da maneira como ele está, e aí, de uma hora, ele tem que parar e botar tudo que ele fez no software. Cara, isso aí não tá errado. Isso tá errado porque isso não está entregando valor ao cliente, né? Pode ser que esteja ajudando ele de alguma forma, tipo, saber o que está acontecendo, ele reportar, ele não tem que reportar para o gerente dele, mas o que? Para ele está sendo um trabalho, né? Então, assim, seria muito melhor para você, ou sei lá, para o desenvolvedor de software, parar, olhar assim para ele, olha, eu quero te entregar valor, então como é que eu posso fazer um software que você no seu dia a dia não precise parar e você comece a simplesmente usar o seu software para te ajudar, né? Para ajudar. Então aí você vai entregar valor, porque no momento que assim ele consegue usar o software como o software está para entregar valor ao trabalho dele, aí, cara, você tem uma entrega de valor. E a Jaio é sobre isso, né? Mas nunca, nossa, mas nunca falaram isso. Cara, desculpa, né? A Jaio sempre foi sobre isso, né? Aliás, assim, uma das grandes questões, uma das grandes dificuldades que eu tive com a Agile, né? Por exemplo, vamos convencer uma empresa tal a usar Agile. Já trabalhei em empresas que eu tive que convencer os meus diretores, né, os meus C-levels lá, a usar Agile, né? E aí a gente fez uma apresentação, falou, a gente vai usar Scrum agora, vai ser vai ser um sprint de 2 semanas, a gente vai ter... E aí o que o C-level vai fazer? Não gostei disso não. Duas coisas que eu não gostei. Escopo flexível. Não, segunda-feira eu quero definir exatamente o que está a ser feito e sexta-feira você tem que me apresentar aqui o que foi feito. E tem que estar tudo feito. Eu falei, a gente olhou assim, tá bom, né? Tá bom. Aí tipo, a C-Level, obviamente, impôs isso como um requisito, né? Ele queria toda sexta-feira que fosse apresentada uma versão pra ele, né? E era um Deus na cuida, assim. Sexta-feira, 4h30, eu tinha que ir na sala dele fazer a apresentação. Ó, o time fez isso, o time fez isso, o time fez isso. E às vezes não dava certo, às vezes não maquiava o resultado. É normal, né? Tipo, ele quer que seja feito, vai estar feito lá, vai estar feito, sei lá. Muitas vezes não vai estar entregando 100% de valor, né? O escopo flexível, né, ele foi pensado exatamente para o quê? Você pegar, você decidir durante o sprint o que você vai entregar de valor. E no Agile, principalmente no Scrum, né? Aí eu não sei assim, se você fez algum curso do Scrum, Scrum Alliance, tem um Scrum.org, sei lá. Eu tô falando do que eu vi lá em 2007, tá, galera? Você tinha um escopo flexível, e aí você o quê? Você olhava pro seu produto e falava assim, olha, beleza, o objetivo, você te dava um script objetivo, o objetivo é
trabalhar na interface de usuários, né? E aí, assim, você faz um backlog lá, faz um planejamento e assim, vamos trabalhar. Se chegar no meio do sprint, você fala assim, ó, não tá funcionando aqui, a gente vai, pra gente entregar, pra ter mais valor, a gente vai escolher esses tickets e vai jogar, vai deixar esse usuário fora, era ok. Era ok. Ou assim, a gente não conseguiu entregar tudo, entregou parte dele. Era ok. Era ok. Ou a gente, cara, a gente viu que se a gente implementasse isso aqui antes, seria melhor. Era ok. Por isso que o escopo flexível, ele estava no ponto de potencializava o time decidir o que entrega valor ou não entrega valor. Então, tudo ali era uma discussão assim, eu quero entregar valor ao cliente. Eu quero que o meu cliente, a pessoa que usa o meu software, né, ele entenda meu software e ele entregue valor ao meu software. Mesmo que seja um refactoring. Mesmo que seja um refactoring ali que vai envolver mudança de processo, né? Mesmo que seja um refactor aí, por exemplo, eu já vi, eu lembro quando a gente trabalhava na Motorola, assim, né? A gente tinha que fazer. Aí lá tinha um sistema de gestão de ticket, né? Aí eu não lembro como é que chamava, né? Lá, que era, sei lá, o ticket, que era assim, você tinha que fazer, você tinha algumas fases, né? A primeira fase você chegava lá, você escrevia assim, você escrevia assim, ó, por que tem, change request, né? O CR, né? CR, change request, né? Você escrevia a change request, que aí você dizia assim, ó, o que é a change request? O título, a descrição, análise de impacto dela, aí você tinha que, análise de impacto, você tinha que dar um número lá, depois você tinha que escrever um texto, e cara, eu não sabia, eu era júnior naquela época, eu não sabia nem o que estava acontecendo ali. Eu tinha que fazer aquilo e eu ficava assim, meu Deus, e ninguém sentou do meu lado e falou assim, ó, cara, você tá avaliando aqui qual impacto. Ninguém falou isso. Hoje eu saberia fazer, né? E aí depois que você escrevia a change request, que era focado na funcionalidade, esse ticket passava o quê? Ele passava para o desenvolvedor. O desenvolvedor fazia uma análise de causa raiz, assim, essa análise de causa raiz era basicamente assim, você tinha que escrever ali, e aí tinha um relatório, tinha um monte de campo ali que você tinha que escrever assim, por que por que aquela alteração existe, né? E aí depois por que aquela alteração, por que não foi implementado da forma correta inicialmente, né? E aí depois passava por outras fases e cara, tinham muitas fases e o pior, todos os campos tinham que ser preenchidos. E no processo ele era preenchido, ele era reavaliado, aí não era aceito, aí voltava na fase, era um nos Deus nos acuda, né? E e aí o que acontecia é que esses campos eles tinham que ser preenchidos todos. Então tinha uma dificuldade ali que era básica, não entregava valor pra mim. Eu assim, tipo, cara, eu tenho que começar a desenvolver, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que preencher eu não peguei nem o código ainda, né? Porque tinha essa outra questão, né? Você só tinha acesso ao branch quando você terminava todo esse processo, né? Que aí os caras te davam um branch, você podia começar era tosco, isso em 2005, né? 2006, se duvidar. Aí cara, você pegar no código, você não sabia. Cara, você não sabia nem o que você estava avaliando, você não tinha nenhum código. Como é que eu ia alterar um negócio? Como é que eu ia dizer o impacto daquilo que eu ia alterar se eu nem tinha visto o código? Não sei o que. Era uma complicação danada. E isso não entregava valor, né? E aí, assim, era como se você olhasse assim, pô, ó, beleza, cara, a gente tá vendo que isso não entrega valor, a gente vai parar o sprint agora para entregar valor pro cliente, né? Porque a gente quer entregar valor pro cliente. Eu lembro que uma das vezes que eu coordenei um processo muito grande, era um projeto grande, assim, que eu era o sênior do projeto. Eu tava lá negociando com o cliente, né? Negociando escopo. Eu lembro que assim, a gente sempre tinha duas fases de negociação de escopo, né? Uma fase que a gente negociava com o time, né? O arquiteto da empresa que a gente era terceiro, né? Terceiro não, a gente era consultoria, o arquiteto da empresa chegava, conversava com o time, dava gerente o gerente de projeto dava ali o que ia fazer, aí chegava pro time, o time decidia o que ia priorizar, o que não ia priorizar, né? E aí eu lembro uma vez que a gente tava fazendo isso, e aí o time decidiu que ia fazer tal coisa, né? E só ia assim, não ia ter tela nova, né? E aí a cliente, né? Ela chegou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, você não vai me fazer isso. Nem fudendo você vai me fazer isso. Cara, você não vai me entregar um negócio sem uma telinha nova pra eu apresentar pro meu diretor. Aí eu falei, putz, mas não entendo, não. Ó, se vai ser 2 sprints, quero 4. Mas me entrega uma tela nova. Por quê? Porque diretor de banco, ele só quer saber se você fez tela ou não fez tela. Ele não sabe ali que você está fazendo um refactoring para dar suporte a uma nova funcionalidade. Ele não quer saber. Ele quer saber se para ele funcionalidade é tela. Aí eu peguei lá,
a gente mudou o sprint, quer dizer, eu mudei, né? Porque isso acontecia, a conversa que tinha no final do dia, né? Aí eu fiquei lá até 1 da noite ali, revisando o sprint, mudando as coisas, mandando e-mail pra galera, falei assim, tinha que ter um watch, teve que mudar aqui, dado por isso, justificando, né? Por quê? Porque o cliente queria ver entrega de valor, cara. Ele quer ver entrega de valor, ele quer ver código em produção. E código sendo usado, né? Isso é o mais interessante. Porque muitas vezes você entrega código e aquele código não é usado em produção. Cara, o tanto de projeto que a gente já fez funcionalidade, e aí você descobre assim, tipo, ah, pô, ninguém usa isso. Ninguém usa isso. É até uma métrica boa, assim, você colocar ali no seu produto se as pessoas usam ou não usam aquela funcionalidade. Se as pessoas usam ou não usam aquele botãozinho ali que você colocou na tela, que fica lindo, maravilhoso, mas elas usam ou não usam? Tipo, assim, quanto tempo as pessoas. É uma das coisas que eu, uh, que eu sempre me pergunto no software, quanto tempo as pessoas passam usando aquela funcionalidade? Elas poderiam usar mais se elas fossem implementadas de uma outra forma? E aí, se você tem essa resposta aí, cara, você já vai conseguir lidar com o seu desenvolvimento. E a Agile é sobre isso, né? Por que tem escopo flexível, né? Porque você vai o quê? Você vai conseguir dentro do seu sprint avaliar. E na verdade eu tô falando de escopo flexível, nem sei se a galera que faz Agile faz escopo flexível, né? Porque entrega de. Cara, eu lembro que eu comprei uma vez um livrinho que era só sobre isso, né? Sobre entrega de valor. Eu li ele, eu nem lembro o nome do livro, deve estar perdido por aqui, né? Tem um monte de livro perdido ali, tem um monte ali. Que era só sobre entrega de valor. Tipo, você tem que entregar valor ao seu cliente, cara. Uma das coisas que eu sempre avalio, assim, o software, ele só é bom se ele é usado. Se o software não é usado, ele não serve pra nada. É um bando de letra morta ali, é um bando de bit morto, é um bando de coisa zoada. Se o software não é usado, ele não tem valor. Se o software é usado, se a funcionalidade é usada, aí sim ele tem valor, né? E se ela não é usada, você tem que se perguntar assim, poxa, mas ela poderia ser usada? Ou ela não é usada por uma outra dificuldade? Eu tenho que fazer eu tenho que fazer uma melhoria aqui na acessibilidade, na forma como ela tá. A questão do ticket eu acho que eu nem trabalhei direito, né? Eu queria falar assim que era mais ou menos assim, né? Tipo, seria muito mais fácil se durante o desenvolvimento eu fosse fazendo essas análises, né? Porque eu não podia voltar pro. Era interessante que eu não podia voltar nos processos, né? Começou o desenvolvimento, eu não podia voltar. A análise ela tinha que ser feita todo antes do desenvolvimento, né? Mas muitas vezes eu começava o desenvolvimento e falava, putz, a origem a causa raiz é essa, né? Mas eu não podia preencher o campo lá, né? Aí no final eu terminava a CR lá, Change Request, e eu submetia o negócio e falava assim, putz, eu fiz o projeto aí, fiz o negócio aqui, mas depois que eu fiz o desenvolvimento eu percebi que aquilo ali estava errado, aquilo que eu botei tá. Cara, mas estava lá, era o processo. Era o processo. Aquilo entregava valor à empresa? Nenhum. Nenhum. Aquilo dificultava a minha vida? Um monte. Aquilo sei lá, aquilo era real? Não era real, né? Então aquilo não entregava valor. Não entregava valor. Isso só acontecia por quê? Porque as pessoas que estavam envolvidas definindo aquele processo, os times de desenvolvimento daquele software não estavam ligados à realidade das pessoas, né? A realidade dos usuários da ferramenta, né? Então, uma coisa que você tem muito ligar quando você vai analisar o valor que você entrega é ver a realidade das pessoas que usam o seu software. Se você entrega valor, você não entrega valor, né? Se, tipo, eu tava falando de IA, né? E eu achei que ia falar de IA, né? Mas assim, o software gerado por IA, ele entrega muito código. Mas ele entrega valor ao cliente, né? Ele entrega. Dá até vontade de pensar assim uma medida de valor, que é assim, a densidade de valor, né? O tanto, mas assim, valor não se mede tão fácil, cara. Valor é uma coisa assim que. Você pode pensar, não, é só olhar quantas pessoas usam quantas pessoas usam o software. Cara, às vezes as pessoas usam o software porque elas são obrigadas a usar, né? Por exemplo, assim, tipo, o WhatsApp. O WhatsApp, eu odeio o WhatsApp. Eu odeio com todas as forças o WhatsApp. Eu acho que tudo que eu poderia resolver com o WhatsApp, eu resolveria com SMS, né? Mas, né, tipo, grupo de WhatsApp. Cara, você não fala com grupo, você não fala com todo mundo no grupo de WhatsApp, né? Mas, né, e grande parte dos grupos de WhatsApp é só besteira. Mas assim, tipo, todo mundo usa. E aí eu sou obrigado a usar porque todo mundo usa, né? Tanto que o meu tá em mute aqui. Se alguém tá num grupo que eu tô, vai sair só em mute só depois que eu terminar minha qualificação, né? Tá de família mesmo, nem respondo, não. Então é o seguinte, né? Qual que é a medida de entrega de valor que a gente tem? A entrega de valor é linha de código? Linha de código não é valor. Linha de código é código.
Tipo, é como eu falei de manhã, né? Não sei se eu falei de manhã, eu falei aqui, né? Ah, para se você usa o código como linha, é a mesma coisa de você medir a eficiência do taxista pelo número de quilômetros que ele andou para te deixar no lugar, né? Quanto mais quilômetros, melhor? Não. Deveria ser o contrário. Quanto menos quilômetros, melhor, né? Quanto menos você faz e mais você entrega de valor, é melhor. Às vezes, você entrega mais valor priorizando algumas atividades, deixando o escopo flexível, não fazendo exatamente como foi pedido, né? Não fazendo exatamente como foi pedido, às vezes você entrega mais. E o que é isso é muito tosco, assim, porque, cara, o que eu, uma vez. Agora eu não lembro qual foi um dos clientes, né? Ou se foi conversando com o gerente de projeto, né? Que assim, né? Fazer sempre que ia fazer um sprint, né? E isso varia de empresa para empresa, tá? Não era que a empresa que eu fazia obrigava isso, né? Era uma consultoria, né? E aí o cliente pedia assim: ó, você vai começar uma fase de desenvolvimento, você vai chegar nos meus gerentes lá e você vai apresentar. A gente apresentava, ó, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. E eu lembro que, assim, para alguns projetos a gente jogava o quê? A gente jogava o Product Owner e o Product Owner e o Designer antes, né? Eles estão um sprint antes aqui, eles estão fazendo as coisas, e eles faziam, eles avaliavam, e quando ia pro desenvolvedor, né? O desenvolvedor já tinha uma outra avaliação, né? E aí, quando era engraçado assim, né? Que os caras da cliente queriam que ficasse exatamente igual. Assim, não, eu quero exatamente igual ao que foi acordado. E muitas vezes a gente avaliava só, não, mas a gente avaliou internamente com o time, né? E a gente viu que seria muito mais valoroso para vocês a isso, né? Só que os caras não, eles queriam sempre o acordado, né? Que muitas vezes o software não é bom. Aliás, a Agile surgiu por causa disso, né? Porque muitas vezes o acordado não é bom. Né? E aí você mede como? Qual é o valor que entrega. Óbvio que você tem que ter uma justificativa boa. Se você não tiver uma justificativa boa, você está falando assim, pô, você mudou o acordado, né? Porque assim, entrega de software é entrega de acordos, né? Eu fiz um acordo com você, eu quero que você me compre. Mas assim, esse acordo é o quê? É entrega de valor, né? Se você não está entregando aquilo que eu pedi, né? Aquilo está entregando valor, não está entregando valor. Então é isso, pessoal, meu cafezinho. Meu cafezinho era sobre a Agile, né? E assim, o que eu falo sobre a Agile, né? Que assim, a Agile é sobre entrega de valor. Você está entregando valor ao seu cliente, como é que o seu software está sendo feito? Ou o seu processo é uma mera coisa, tipo, super engessada que, sei lá, é, é, só tô ali para cumprir o processo, né? Sei lá. Muitas vezes, óbvio que você não pode mudar o acordado, né? Mas para isso é que você faz, você pode fazer outras coisas, você pode conversar, né? Conversar é uma coisa muito boa, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa.